No capítulo 24 do livro de Lucas, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versículo 13 diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que eles tratando à medida que caminhares? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava
em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles conhecido no partir do pão. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Pai querido, nesse momento de pregação, nesse momento onde a tua palavra será declarada nesse dia, nós conclamamos a Ti, que o Evangelho possa ser bálsamo para todos nós, que a crença na ressurreição de Cristo seja firmada cada vez mais em nosso coração. Diz a Tua palavra que Cristo vive, Ele está vivo, Ele é real, Ele quebrou o poder da morte. Essa é a nossa grande esperança, a esperança de morar com o Senhor nos céus, não apenas em espírito, ó Deus, mas também no corpo transformado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa mensagem. É em nome de Cristo que eu faço essa oração. Amém e amém. Jesus ressuscitou e voltou ao céu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele não ficou no túmulo, como muitos declaram. Diz a Bíblia que Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Essa é a nossa esperança. Se você for investigador e decidir viajar ao mundo e visitar os principais túmulos das maiores personagens da história, você vai encontrar que essas pessoas se encontram lá. Viraram pó, do pó veio e ao pó voltará. Mas diz a Bíblia que o nosso Cristo não. Ao terceiro dia, Ele quebrou o poder da morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo para a glória de Deus Pai. Quando a gente imagina sobre notícias, que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Essa é a maior notícia que a gente já ouviu, é que Cristo, Ele morreu, mas também Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A Bíblia diz em Lucas 24, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque buscais entre os mortos o que vive? Essa foi a resposta do anjo às mulheres. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Então, quando as mulheres foram ao túmulo a ver o corpo de Cristo, o anjo disse: Ele não está aqui. Ele já havia dito, ele já profetizou, os profetas profetizaram, ele mesmo falou nos evangelhos. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele não está pendurado em uma cruz amarelada, sobre esses dois palitos, um vertical e outro horizontal. Ele foi para a cruz, mas ele não está mais na cruz, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Nós estamos nesse período da Páscoa, onde as pessoas ferem o coração de Deus, trocar Jesus ressuscitado
por um coelho e por ovos de um coelho. Primeiro que o coelho não produz ovos, não põe ovos, né? Tem que ser uma coelha. Mas o que a gente entende aqui é que a Semana Santa não tem nada a ver com coelho, com cenoura, com ovos. Semana Santa é a mensagem de um Cristo ressurreto, vivo. Ele está vivo. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, a ressurreição de Cristo. A história da Páscoa não termina no funeral, mas sim com uma festa. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Essa não é a nossa mensagem. Essa não é a nossa pregação. Nós não pregamos um Cristo que esteve morto, né? Que esteve morto, não, né? Que estava vivo e agora está morto, não. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e agora ele está vivo. Ele esteve vivo e morreu, mas a nossa mensagem é um Cristo que morreu e agora ele está vivo. Ele é real. Ele foi visto, ele foi tocado pelos discípulos, pelos seus contemporâneos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia e sem esperança, um museu de relíquias do passado. É como muitas religiões vivem, de passado, de relíquias. O nosso cristianismo, ele é baseado na Bíblia. Ele tem fundamento, e o fundamento da nossa igreja, da nossa religião, é que Cristo, ele vive para todo sempre. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, do 14 ao 19, você pode conferir se quiser, ele diz assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse se levantado daquele túmulo, daquela pedra fria, ali daquele túmulo, a nossa fé seria vã. Por que pregar? Qual o sentido de estarmos aqui? Para brincar de igreja, de religião, para brincar de dízimo, gastar nosso tempo? Comamos, bebamos, que amanhã a gente vai morrer. Então a nossa fé seria vã. Nossa pregação seria o quê? Inútil. Por que pregar? Porque evangelizar os idosos, as creches, os colégios, seria tudo, né? Tudo vã, tudo sem sentido. Nossa esperança seria vazia. Esperança em quem? No Cristo morto? Um Cristo que esteve vivo e agora está morto? Não teria sentido. Nosso testemunho seria falso. Como a gente vai testemunhar de um Cristo que está morto? Nossa esperança não teria sentido. Nossos pecados não seriam o quê? Perdoados. Diz lá 1 Coríntios 15, do 14 ao 19. Eu continuo com aquele cara que bebia, que fumava, que vivia no mundo da prostituição. Não tem sentido. Os meus pecados, se Cristo não tivesse ressuscitado, não foram perdoados. Eu continuo no caminho da condenação. Eu continuo no caminho das profundezas do inferno. Seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque nós estaremos pregando um Cristo morto, e ponto final. Sem ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra, e a esperança do céu seria um pesadelo. Não existe céu, ressurreição, vida eterna, ruas de ouro, nada disso teria sido, acabou. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história. O que vocês pregam é em vão, porque o Cristo que vocês acreditam, ele não ressuscitou. Mas eu acho interessante como a Bíblia é clara para nós, como ela confirma que Cristo ressuscitou. No versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou, aleluia! Ele está vivo, ele ressuscitou. Nós pregamos um Cristo vivo, dizia e disse o apóstolo Paulo.
A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Ele foi sepultado, mas ele está vazio. Você pode visitar o túmulo de Maomé, de Confúcio, de Allan Kardec, de todos os papas da história, de Charles Taze Russell, mas o túmulo de Jesus está vazio. Apocalipse 1:18 diz assim a palavra do Senhor: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Muitos argumentos fajutos, argumentos sem sustentação, de que Cristo não ressuscitou. Então, quais são os argumentos dessas pessoas? Primeiro, eles dizem que Jesus não chegou a morrer, e ao ser colocado no túmulo, reanimou-se. Ele não morreu, ele apenas adormeceu. Essa questão que ele morreu, ressuscitou, isso é conversa para boi dormir. Dizem que os discípulos subornaram os guardas e roubaram o corpo de Cristo. Os guardas foram subornados pelos discípulos com dinheiro, e os discípulos roubaram o corpo de Cristo para declarar que ele ressuscitou. Que as mulheres foram ao túmulo errado, elas erraram de túmulo. O túmulo que elas foram não foi o túmulo de Cristo, foi um túmulo aí qualquer. Que os humanos removeram o corpo de Jesus para outro túmulo, para poder iludir os discípulos. É claro que a Bíblia, ela contesta tudo isso. Ela refuta todos esses pensamentos. Depois de Jesus ressuscitado, diz a Bíblia que ele apareceu a Maria Madalena e às mulheres, diz as Sagradas Escrituras, que ele também foi visto por Pedro, está o texto bíblico, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, conforme o texto que nós lemos nesse dia. Ele foi visto pelos apóstolos, sem Tomé. Quando ele apareceu aos apóstolos, Tomé não estava presente, mas depois ele apareceu a Tomé e disse: Tomé, seja crente e não incrédulo. Ele apareceu a uma multidão, mais de 500 irmãos, diz a palavra de Deus para nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, bastaria terem apresentado o seu corpo morto à multidão, e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. É só apresentar o corpo de Cristo. Apresente para nós o corpo de Cristo, e a gente vai pregar o Cristo morto, mas eles não mostraram. Quando a gente fala da ressurreição, a ressurreição é uma doutrina central da fé cristã. Se os inimigos da cruz de Cristo, eles conseguirem incutir na mente das pessoas que Cristo não ressuscitou, essas pessoas, elas vão ter muita vitória sobre as pessoas que não são convertidas. Paulo lembrou aos cristãos de Corinto que eles já criam na ressurreição de Cristo, do contrário, não poderiam ser cristãos. Porque Cristo ressuscitou, a ressurreição dos mortos é possível. E por outro lado, que a menos que os homens em geral pudessem ser ressuscitados, Cristo não o poderia. No livro de Lucas, capítulo 24, o texto que nós lemos, nós encontramos algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês, essas verdades com base em Lucas, capítulo 24. Primeira verdade, dos versos 1 ao 12, é que o túmulo estava vazio. Há duas coisas que a gente encontra sobre o túmulo vazio. Primeiro, a perplexidade das mulheres. Elas ficaram extremamente perplexas. E a incredulidade
dos discípulos. Duas coisas nós encontramos aqui. As mesmas mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia subiram ao Calvário, diz a Bíblia, e assistiram ao sepultamento. Elas eram testemunhas oculares dos fatos. E voltaram agora no raiar do primeiro dia da semana, levando aromas para embalsamar o corpo de Cristo. Ao retornarem ao túmulo, elas foram ali para embalsamar o corpo do Filho de Deus. Diz o versículo 1 do capítulo 24, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Levaram aromas. As mulheres não esperavam encontrar Jesus ressurgido da morte. Seu único plano era terminar a unção do seu corpo. Elas foram conscientes de uma missão: embalsamar, preparar o corpo de Cristo. Essas valorosas mulheres foram as primeiras a testemunhar esse acontecimento. No verso de 1 a 3, nós encontramos que a mensagem do túmulo vazio, a evidência da ressurreição. O túmulo estava vazio. O túmulo de Jesus não foi aberto de fora para dentro. Não foi alguém que removeu a pedra, e nada disso. Mas diz a Bíblia que de dentro para fora, os versos de 1 a 3, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então interessante isso. Não foi aberto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Havia uma grande pedra tampando o túmulo. Aquelas mulheres não tinham capacidade de remover essa pedra. Havia o selo do governador garantindo que não podia ser violado. Havia uma ordem das autoridades romanas, do governador. Havia os guardas protegendo a porta do túmulo. Tudo isso era impossível. Essa pedra ser removida de fora para dentro. Ela foi removida de dentro para fora. Esse é o grande poder de Deus. A despeito de tudo isso, Jesus saiu vivo, com um corpo de glória. Jesus matou a morte com a sua morte e arrancou o aguilhão da morte ao ressuscitar um corpo de glória. A partir da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana passou a ser chamado o dia do Senhor. Então, o primeiro dia da semana não é sábado, é domingo. É importante isso. Então, se o crente tem que guardar um dia, ele precisa guardar o domingo. A segunda coisa importante, além dos versos de 1 a 3, os versos do versículo 4 até o 8, diz a Bíblia que os anjos lembram do ensino sobre a ressurreição. Ele havia dito, ele havia pregado, e não apenas isso, havia profecias a esse respeito. Duas são as mensagens dos anjos. Qual é a primeira mensagem do anjo? Olha como é interessante. Diz assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A primeira trata-se de uma pergunta em tom de censura. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, quando a gente lembra de Páscoa, a festa da Páscoa não terminou no funeral, mas na festa gloriosa da ressurreição. A segunda verdade que nós encontramos no versículo 6b e o versículo 7 diz assim: lembrai-vos. Quem diz? O anjo. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os versículos 6b e o versículo 7.
É uma ordem em tom de exortação aqui. Os anjos levam essas mulheres de volta ao quê? A palavra de Cristo. Como é importante isso? Nós lembrarmos das promessas, nós lembrarmos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, firmar nossa fé sólida na Bíblia, não na igreja, não no pastor Cosmo, mas na Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, corrigir, repreender, educar, tornar o homem maduro, versículo 16 e 17 de 2 Coríntios capítulo 3. Como isso é importante. Quando as coisas falharem, voltem para as Escrituras. Essa foi a mensagem do anjo. Vocês devem lembrar isso, a palavra de Cristo. Quando a gente pensa em palavra de Cristo, Bíblia Sagrada, a gente lembra das grandes promessas de Deus. Promessa de vida eterna, promessa de morar no céu. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais condenados. Temos a certeza absoluta do céu. Em João 5,24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Bíblia Sagrada, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. São palavras de vida eterna, são palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que quebrou o poder da morte. Ele está vivo, ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está num governo melhor, num país melhor, em ter mais dinheiro. A nossa esperança não está no coelho da Páscoa, no ovo de Páscoa. A nossa esperança está em Cristo e ponto final. A terceira coisa importante para nós é que as mulheres falam para os discípulos, traz a mensagem que elas ouviram do anjo dos anjos. Elas transmitiram para os discípulos a mensagem que os anjos falaram para ela, que o anjo falou para ela, no singular, claro. Mas olha a atitude deles, versículo 9 ao 12. As mulheres falam para os discípulos e eles não acreditam. Eles não acreditam. Olha o versículo 9 do capítulo 24. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E vai dizer o nome das mulheres, e a gente vê a reação dos discípulos. Quando é interessante ver aí, as mulheres falam para os discípulos, mas eles não acreditam. Eles chamam elas, que elas estavam com delírio. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam o quê? Como o quê? Delírio. Vocês estão delirando. Será que vocês, talvez vocês no linguajar nordestino ou aqui do sul, vocês estão bêbadas? Vocês não entenderam, isso não aconteceu. Quando os discípulos chamam elas, que elas estavam com delírio, delírio era aplicado a pessoas com febre muito alta. Vocês estão com a febre muito alta. Pode ser traduzido também por tolice, fofoca ou mentira. Vocês estão mentindo, vocês estão fofocando. Isso é tolice, crê nisso. É o sentido de delírio. É como se todos os 11 apóstolos considerassem essas mulheres o quê? Vocês estão doidas. Isso é doidice de vocês. Essa mensagem é uma mensagem vazia. O Cristo que a gente seguia, ele não ressuscitou. É hoje. As pessoas acreditam que a Páscoa é um coelho. É um coelho que põe ovos. Como? Isso não tem nada a ver com Páscoa. Muitos estão acreditando no Cristo errado, numa Páscoa errada.
Dos versículos 13 ao 27, mostra que os discípulos de Emaús, antes do impacto da ressurreição. Esse texto bíblico mostra que os discípulos até então, eles não foram impactados. O impacto sobre eles veio após a ressurreição de Cristo, e eles acreditaram nisso. Eu quero destacar aqui algumas verdades importantes sobre isso. Diz o versículo 13 ao 15, olha comigo, os versos 13 ao 15. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha como interessante. Qual a primeira verdade que a gente aprende aqui desse texto? A primeira verdade é que seus olhos estavam cegos, a despeito da proximidade de Jesus. Havia uma cegueira, uma venda em seus olhos, eles não enxergaram, porque ali estava presente o próprio Deus, o próprio Cristo ressuscitado. Eles não entenderam, os olhos não foram abertos. Eles conversavam sobre o que? Os últimos acontecimentos na cidade. Havia um diálogo, havia uma conversação entre eles. E qual era o teor da conversa? Qual era a essência dessa conversa? Prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Exatamente o que tinha acontecido nos últimos dias. Enquanto falavam, Jesus se aproximou e seguia com eles. Os versos 15 e 16 de Lucas 24. Seus olhos estavam fechados para reconhecerem a Cristo. Então a primeira coisa que a gente entende é isso. A segunda coisa, nos versículos 13, 22 ao 24, seus pés estavam na estrada da fuga. Eles estavam fugindo, saindo de Jerusalém. Eles estavam fugindo. Eles estavam incrédulos sobre o Cristo ressuscitado. Olha como é importante isso. Eles estavam na estrada da fuga, a despeito das várias evidências da ressurreição. Por mais que tivesse evidências, provas que Cristo havia ressuscitado, eles não acreditaram. Aqueles 2 discípulos já tinham informações suficientes quanto à ressurreição de Cristo, tinha tudo, além das profecias. Jesus havia falado para eles. Mas apesar de tudo isso, eles se acovardaram e colocaram os pés na estrada da dúvida. Diz o versículo 16 e 17, diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Seus olhos estavam impedidos e seu coração estava tomado de profunda tristeza. Havia uma melancolia, uma tristeza. Nós seguimos um Cristo, nós seguimos seus passos, nós sofremos, deixamos nossas famílias, deixamos tudo e agora tem um Cristo que não ressuscitou. Nós não cremos nisso. É o contexto, havia tristeza. Não havia esperança no coração desses 2 discípulos na estrada de Emaús. Sem a verdade da ressurreição, nossa vida é uma vida de lamento e dor, igual aos discípulos aqui. Se a gente não acreditar na ressurreição, se a gente continuar acreditando em ovo da Páscoa, em coelhinho, tudo isso que é mentira, é um engodo do inimigo de Deus, para tirar o foco na ressurreição de Cristo.
A nossa esperança é vã, a gente não tem sentido para viver. A nossa esperança ela é viva, porque nós acreditamos, eu acredito, que Cristo, Ele está vivo. Ele não só está vivo, Ele quer habitar no seu, no meu, no nosso coração. Quantas vezes nossa vida é assim também, dor e tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição. Precisamos tomar posse de verdade, queridos, para que a gente possa ter uma alegria e uma alegria completa. A vida cristã é uma vida de esperança e alegria. Jesus ressuscitou para que a gente possa ter essa alegria em nosso coração. Os versos 18 ao 20 diz que seu coração estava perturbado pelo drama da cruz. Olha o versículo 18, diz assim: porém chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, não é mais, era, passado, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E o 20 diz assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É isso. Nosso coração está perturbado. Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas cadê o homem? Cadê o homem? Qual a nossa esperança? É por isso que a gente tem um mundo perturbado, inquieto, pessoas que suicidam, porque a esperança dessas pessoas, essa esperança está focada em coelhinho da Páscoa, nas igrejas, nos religiosos ou em algum guru. Você precisa colocar a sua esperança na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele te ama. Ele quer fazer morada no seu coração. Como conciliar o fato de Jesus ser o amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Como é que a gente pode conciliar isso? Dizem que os discípulos, ele fez obras, ele curou, ele fez tudo isso, mas ele foi entregue, ele foi crucificado, ele foi morto, e agora? Então, como conciliar tudo isso? Só a Bíblia tem uma resposta. A crucificação era o plano perfeito de Deus desde sempre. A crucificação foi o plano perfeito de um Deus santo. Versículo 21 diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: ora, nós esperávamos. Olha essa palavra aqui. No passado, era. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel. Não é mais. Como é que está a sua fé? Como diz o outro, para lá de Bagdá, você não tem mais fé? Você não tem mais esperança? Onde está a sua esperança? Seu coração estava cheio o quê? De esperança, o quê? Frustrada. Eu não sei onde está a sua esperança. O foco da sua alegria, o foco do seu caminhar, eu não sei onde está. Esses discípulos perderam essa esperança. A esperança deles era uma esperança o quê? Frustrada. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. Eles desistiram de serem discípulos de Cristo. É o caminho dos sonhos desfeitos, da esperança morta. Quantos caminhos de Emaús existem na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo?
Os versos 22 ao 24 diz que seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Olha como é interessante, 22 ao 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Mesmo diante do testemunho das mulheres, eles não acreditaram. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. As promessas de Jesus de que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, havia promessa para isso. Os profetas falaram nisso, Isaías e tantos outros. O túmulo vazio, as mulheres que ouviram ressuscitado, os anjos que deram testemunho da ressurreição de Cristo. Mas mesmo diante de tudo isso, o coração deles era um coração sem esperança, desacreditado. Diz o versículo 25, que os seus olhos estavam fechados a despeito do relato das Escrituras. Olha o versículo 25. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Que coisa! Eles recebem aqui um tremendo puxão de orelha do próprio Jesus ressuscitado. Honestos e tardos de coração. A incredulidade coloca uma venda em nossos olhos. A incredulidade, ela coloca uma venda em nossos olhos. Como estão os seus olhos? Como é que está o seu coração na questão do crer, do acreditar nas Escrituras, de não duvidar da mensagem do Evangelho, que esse Evangelho ainda tem poder para transformar vidas, mudar corações, mudar a história de pessoas. O Evangelho mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu tenho visto esse Evangelho mudar a história e a vida de muitas pessoas. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Mostra para eles como todas as Escrituras apontam para ele sua vitória sobre a morte, mas eles não compreendem. Quando nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, para entendermos que Cristo é o centro da Bíblia, vamos ter sempre uma vida de derrota. Gostei muito das palavras do teólogo John Charles Riley, falando sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras. Ele disse o seguinte: Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história eram apenas figuras. Cristo era a verdadeira semente da mulher, Gênesis 3:15, que pisara a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Jesus também era a arca de Noé, que aquela arca prefigurava a pessoa de Cristo. Noé e sua família, eles foram salvos, porque estavam dentro da arca. Nós somos salvos, não porque estamos na igreja, mas porque estamos em Cristo Jesus. Esses fatos e outros foram os fatos que Cristo explicou para os dois discípulos no caminho para Emaús. Do versículo 28 ao 34, os discípulos de Emaús, eles são impactados
depois da ressurreição. Aconteceu o antes e o depois. Antes, eles não foram impactados, mas agora diz o texto aqui que eles foram impactados com a mensagem do Cristo ressurreto. 4 verdades importantes aqui são destacadas. Primeiro, os versos 26, 27 e 31. Olha o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando com Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha o versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus revelou-se pelas Escrituras, de João 5:39, né? Toda a Escritura fala sobre Jesus Cristo. Ele diz: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação. Versículo 17. As preocupações acabam. Eles estavam preocupados antes, mas agora não. Não há espaço para tristeza. Versículo 17. Eles estavam tristes. Não há espaço para desesperança. Versículo 21. Eles não tinham esperança. Agora eles passam a ter esperança. Não há espaço para incredulidade. Versículo 25, eles deixaram de crer. Versículo 28, 29 ao 32 e 32, diz que os corações ficaram ardentes pela comunhão com o Cristo vivo. Queridos, que coisa linda. O coração dessa gente desses 2 discípulos, ficaram inflamados, porque Jesus estava presente, estava ali, real. O coração começou a arder. Se o seu coração não arde mais por Jesus, porque talvez você não acredita mais na ressurreição de Cristo, e talvez você nunca acreditou. Talvez você é apenas um membro de uma igreja, frequentador de uma igreja, tem algum conhecimento de Bíblia, mas ainda não acreditou, não aceitou o Cristo ressurreto. Quando temos comunhão verdadeira com Jesus, nosso coração, ele o quê? Ele arde por Deus. Ele tem fome pelas Escrituras, ele tem fome pelo Evangelho. Há entusiasmo no nosso coração. Quando o coração arde, acaba a tristeza espiritual. Estar na casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar é prazer, andar com Jesus é o sentido da vida. A vida para mim não tem outro sentido a não ser Cristo. No versículo 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Os pés ficam velozes para irem anunciar a ressurreição de Cristo. Quem tem olhos abertos e o coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Eles acreditaram agora, de fato, de verdade. Em vez de eles voltarem, continuar a viagem, diz a Bíblia que eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Eles deram meia volta. Conversão verdadeira é isso, é voltar. Eles voltam no sentido contrário para onde eles estavam indo. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltaram a, versículo 33, a Jerusalém. Versículo 34 e 35, os lábios ficaram abertos para o quê? Para proclamar que Cristo está o quê? Vivo. Olha o 34 e 35. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes disseram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Olha que coisa interessante, queridos. Os lábios ficam abertos para o quê? Para proclamar que Cristo está vivo.
Nem a distância, nem a noite os impede. Eles voltaram para ter comunhão e para proclamar Jesus, o Cristo vivo. Voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade e não para a noite da desesperança. Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Qual a nossa conclusão da nossa mensagem? A ressurreição de Jesus abriu os olhos dos discípulos na estrada de Emaús, aqueceu o coração deles, apressou os pés e abriu os olhos, os lábios dos discípulos de Emaús. Algumas perguntas extremamente importantes para todos nós. Qual é a primeira pergunta? Que tipo de impacto a ressurreição de Jesus tem provocado em você? De verdade. O impacto da ressurreição tem impactado a sua vida de fato e verdade? Segunda pergunta importante: você tem se encontrado com Cristo ressurreto? Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida e a minha vida? Que Deus nos abençoe e que essa mensagem sobre a ressurreição de Cristo possa impactar a sua e a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.